mouse como sendo um periférico de entrada importante nos nossos computadores. O mouse, é claro, como eu estou mesmo afirmando aqui, é um periférico de entrada porque ele envia dados para a CPU processar. À medida que tu movimenta o mouse, esse movimento que tu fez do mouse na superfície enviou uma informação que a CPU processou e aí movimentou o ponteiro lá na tela. Ou quando tu clica no mouse, tu está enviando a informação desse clique para a CPU processar, que acaba clicando naquela posição que tu definiu. Então o mouse é um periférico de entrada, porque também envia dados para a CPU processar. Isso tranquilo sobre o mouse. Mas também tem uma famosa historinha de chamar o mouse de um dispositivo apontador, claro, porque ele aponta para determinadas áreas na tela, das quais tu pode ir clicando para realizar as operações. E outra coisa interessante a ser dita sobre o mouse é a famosa relação do botão esquerdo e direito do mouse. Exemplo, para as provas do Windows, é muito comum a gente ter a seguinte associação, que o mouse está em sua configuração padrão. Quando um enunciado de questão indica que o mouse está na configuração padrão, isso quer dizer que o botão primário é o botão esquerdo do mouse. Quer dizer, as principais tarefas tu realiza com o botão esquerdo, que na configuração padrão do Windows é considerado o botão primário. Já se tu indicar o botão secundário na configuração padrão, é o botão direito, que tu realiza atividades secundárias, como, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse para abrir um menu de atalho, um menu de contexto. Então, o botão esquerdo na configuração padrão do Windows para o mouse é o botão primário e o botão direito é o botão secundário. Professor, dá para inverter essas funções? Dá. Tu pode ir lá nas configurações do painel de controle do Windows para mouse, entra no painel de controle do Windows, depois tu vai acessar mouse e lá na opção mouse tem várias configurações para mouse no painel de controle. Uma delas diz alternar entre botões primário e secundário. Essa configuração do mouse alternar botões primário e secundário faz o seguinte: se o botão primário é o botão esquerdo e o botão secundário é o botão direito, quando tu configurar alternar entre botões primário e secundário, ele inverte. Tudo que tu fazia com o botão esquerdo, tu passa a fazer com o botão direito e vice-versa. Porque quando tu clica lá no Windows em alternar entre botões primário e secundário, o botão esquerdo passa a ser o botão secundário e o botão direito passa a ser o primário. Isso quer dizer que quando tu for querer abrir um menu, tu não vai mais clicar com o botão direito, tu vai clicar com o botão esquerdo. E quando tu realizar as principais tarefas, tu vai fazer com o botão direito. Isso era muito comumente chamado de destro e canhoto, em versões até mais antigas do Windows. Só que nas versões mais recentes ele costuma chamar isso de alternar entre botões primário e secundário. Essa é a história de inverter o botão esquerdo e direito do mouse, como vocês estão vendo aí, né? Então na configuração padrão é assim: botão primário, botão esquerdo, botão secundário, botão direito. Se tu clicar em alternar entre botões primário e secundário, aí fica assim, ele inverte tudo que tu fazia com o botão esquerdo, tu passa a fazer com o botão direito do mouse. Mais tarde, quando nós vamos falar sobre o Windows, em outro capítulo à parte, nós vamos estudar o que acontece quando tu clica tanto com o botão esquerdo quanto o botão direito do mouse em determinadas situações no Windows, porque isso é relevante para a prova de concurso. Tem prova que diz que hora clicou na área de trabalho com o botão direito do mouse e abriu um menu, e aí tu tem que saber que opções tem lá dentro. Então nós vamos estudar isso também, tá?